que nós vamos para o livro de Isaías, capítulo 49. Eu pulei no culto anterior, mas voltei hoje agora a falar de Isaías, que nós precisamos de trazer você mais para perto do Senhor. Isaías, capítulo 49. Ele diz assim: ouvi-me, ilhas, escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. O que isso tem a ver conosco aqui? O que Deus quer dizer? As ilhas. Pensa em ilha. Ilha é um lugar cercado por uma terra seca, cercada por águas, né? E quantas vezes também nos sentimos isolados? Já aconteceu isso com você? Parece que você está isolado, está abandonado por todos, que você está rejeitado. Não. Você tem que aprender a ouvir a voz do Senhor. Ouvir-me, está dizendo, ouvir-me, ilhas. Você que se sente sozinho, você que se sente abandonado, se sente preterido, se sente rejeitado. Não. Você tem que aprender a ouvir a voz do Senhor. Nós vamos mostrar aqui a história de pessoas que aprenderam a ouvir a voz de Deus. Mas ele diz também mais: vós, entenda bem, povo de longe. Quem está longe? Tem gente que passa a estar longe de Deus. Mas não tem distância no mundo espiritual, não. Mesmo de longe, Deus vai te ouvir. Você ouve a voz dele. Você quer ver uma coisa? A Bíblia conta de um homem que chegou diante de Jesus, era um capitão romano. Ele pediu pelo seu empregado, ele estava paralítico e violentamente atormentado. Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Ô Senhor, mande apenas uma palavra que o meu servo ficará curado. Quer dizer, mesmo de longe, ele ouviria, ele receberia a bênção. Somos nós. Até você que se sente longe, você é alcançado pela bênção de Deus. O outro caso foi um oficial romano também, mas esse não é pedir pelo criado, não, ele foi pedir pelo filho dele. O filho dele estava simplesmente morrendo, muita febre, e naquela época não tinha os recursos de hoje tudo. E ele foi viajar e encontrar com Jesus. A Bíblia mostra que era uma distância boa. Por quê? Ele chegou: Senhor, desce que meu filho está morrendo. E ele disse: vai que teu filho vive. Senhor, desce depressa antes que meu filho morra. Se você não vê sinais, esse prodígio, você não vai crer. Pode ir que seu filho vive. Ele acreditou na palavra e ele foi. E a Bíblia nos conta que no meio do caminho ele encontrou os servos dele, e fez a pergunta para eles: o que houve? O menino melhorou, já levantou, está bom. Que hora que aconteceu isso? Foi ontem, a hora 7. Então, ontem, a hora 7, o percurso era grande, né? Eu falei durante a semana que poderia ser, como dizer, fosse hoje Ribeirão Preto, ele estava em Limeira, porque era no lombo do cavalo, né? Que ele ia lá no lombo do animal. Então era uma distância boa. Ele disse: ontem é a hora 7. Mas qual é a mensagem? Mesmo na distância, ele ouviu. Então, tem que se aproximar de Deus. Por que temos que nos aproximar? Versículo 4. Mas eu disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Vamos entender, a palavra debalde quer dizer o quê? Inútil. Debalde quer dizer que em vão. Mas ele está repetindo: debalde tenho orado inútil e vãmente. Então, inutilmente eu tenho orado. Tem muita gente assim. Por isso que ele ficou o quê? Se isolou, não se envolve mais com a igreja, não se envolve mais com a congregação, se isolou. Outros ficaram longe. Por quê? Porque eles acharam até mesmo que não estavam sendo atendidos pelo Senhor. Ou tiveram alguma decepção, alguma coisa, e ficaram: não, você tem que se aproximar. Porque ele vai dizer para nós: todavia o meu direito está perante o Senhor. O que é isso? Qualquer coisa que você fez para Deus, pela obra de Deus, ou por Deus, entenda bem, ela está diante do Senhor. Até uma oração que você fez. Nós temos o caso de Zacarias. Vamos deixar aqui um pouquinho, vamos até Lucas capítulo 1. Estudei esses dias, então vai ser bem rápido agora. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas. O capítulo é 1, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Difícil encontrar alguém assim, mas eles eram. Duas pessoas, um casal que vivia na presença de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Apesar disso, faltava algo para eles. Diz assim: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos avançados em idade.
Será que ele não orou pedindo a Deus um filho? Vamos ver que sim. E vamos ver que a oração dele estava perante o Senhor. Ele mesmo já tinha desistido. Talvez até você desistiu de alguma coisa. Talvez até de um pedido que você fez a Deus. Mas aqui a nossa mensagem é que o Zacarias não ficou decepcionado, não ficou revoltado, não ficou longe, nem se isolou, continuou na congregação. Ele era um sacerdote, continuou na congregação e não ficou longe, continuou servindo a Deus. Aproxima-te de Deus. Mas pastor Jean, eu estou desapontado. Muita gente está. E eu tenho netos, né? E às vezes um neto pede alguma coisa. Vovô, eu queria isso, a gente brinca assim, eu também queria tanta coisa. Né? E às vezes queremos, nem sempre Deus nos dá logo aquilo. Nem sempre Deus responde logo às nossas orações. Nós vamos ver isso aqui, deixa eu correr um pouquinho. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, então ele não abandonou o sacerdócio. Ele não abandonou a sua missão com Deus. Na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso, maneira do passado de adorar a Deus. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então ele não orava só por ele, orava por outras pessoas. Eu tenho explicado aqui que quantas vezes você pede a oração a um sacerdote, a um pastor, a uma pastora, um obreiro, uma obreira. Pastor, ora por mim que eu estou com câncer. E às vezes aquele pastor também está com câncer. Mas ele continua exercendo o seu sacerdócio. E quantas vezes ele orou a Deus, ele buscou a Deus, ele pediu. A cura não veio ainda, mas ele crê que a oração dele está diante de Deus. Ele crê que a oração dele está diante do Senhor. Você ora e diz, pastor, ora pelo meu filho que é viciado em drogas. E o filho daquele pastor até é um presidiário, já pensou? Mas a oração dele está diante de Deus. Ele continua exercendo o sacerdócio, continua exercendo o seu sacerdócio. Ouça, ilha, você que está isolado aí. Ouça, você que está de longe. Deus não deixou de ser Deus. Não fique desapontado. Zacarias teve uma boa resposta. Então o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Opa, então ele fez a oração. Ele fez a oração, mas ele nem esperava mais, tanto que no versículo 18, disse então Zacarias ao anjo, como saberei isso, pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. Eu não espero mais isso, mas a mensagem aqui é que o Zacarias não se tornou uma ilha, não ficou isolado, Zacarias não ficou longe, Zacarias continuou o quê? Servindo a Deus, continue servindo a Deus. Paulo, o apóstolo, na primeira carta aos Coríntios, nós vamos voltar em Isaías, tá? Primeira aos Coríntios, 15:58, esse é bem conhecido nosso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Seja firme, constante. Mesmo que você não tenha recebido ainda a resposta, ainda que você não está tendo aquilo que você gostaria de ter, você não está tendo a vida que você gostaria de ter com o seu filho, com a sua filha, marido, esposa, entenda, na saúde, né? Talvez não tenha, você não está com a saúde, que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas está lhe faltando saúde. Lembra que eles viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas não tinham filhos, porque a sua mulher era estéril, e todos os dois envelheceram, todo mundo envelhece. Eu brinco com a mocidade da igreja, você não quer envelhecer? Não, morra cedo então. Amigo, todo mundo vai envelhecer. O meu filho estava visitando uma de nossas igrejas, e estava lá com o André Soares, lá na zona, na cidade de Tiradentes, no Carlos Gomes, naquela região. Ele encontrou um irmão que eu batizei em 1996, então tem 27 anos atrás. E ele mostrou a foto do irmão, o irmão mais jovem, o irmão envelhecido. Todo mundo, também eu estava com a cabeça bem pretinha, né? Hoje não está tão branca porque está com pomada aqui, mas tirar a pomada está bem branquinha, né? Está bem branquinho mesmo o cabelo. Se a barba crescer, é branquinha, pode ter certeza. Todo mundo envelhece, é normal, né? Alguns é normal. O missionário parece que não envelhece, notaram? E o pessoal perguntou, pastor Jaime,
O missionário fez implante, alguma coisa? Não. Vai falar que eu falei, tá? Mas você vê, está lá, né? E continua. E pinta o cabelo também não, entende? E até caso de genética, bem, e oração também, não sei. Não vamos ficar especulando isso não. Só estou dizendo para você que eles envelheceram, mas não perderam a fé. Mesmo não tendo o que eles queriam, mesmo não tendo o que eles tinham pedido para Deus, chegou. Mas que não tivesse chegado, eles continuariam fiéis a Deus. Vamos que Zacarias não tivesse sido pai do João Batista, continuasse morrendo sem filhos, que acontece isso. Mas qual é a nossa mensagem? Ele não se tornou uma ilha, não se isolou. Ele não ficou longe, não fique longe. Continue na comunhão, mesmo faltando, olha o que ele vai falar no final. Sabendo que o nosso, vamos ao nosso, sem ferir a Bíblia, sem mudar. Nossa é a primeira, somos nós, né? Eu estou incluindo. Sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Ainda que alguém deboche, alguém escarneça de nós, o cara diz que é de Deus, eu estou sabendo disso, sei daquilo. Não, continue servindo a Deus. O que é servir a Deus? Continue obedecendo a palavra de Deus. Continue como Zacarias, continue como Isabel, cumprindo todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Vá vivendo a palavra, vai, Deus vai te honrar. Nosso trabalho não é vão no Senhor. Tem coisas que só receberemos na eternidade. É importante, o Senhor Deus fala no livro de Mateus 24:13. Isso aqui eu cito de vez em quando, para você nunca perder essa visão. 24:13. Dei semana passada para vocês. Pode olhar os de vocês que está lá. Ele diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então eu tenho que perseverar o que? Na santidade. Eu tenho que perseverar em obedecer a palavra de Deus. Eu tenho que perseverar em quê? Em estar na presença até o fim, até o final, até o último suspiro. Aí sim, ou aí eu cansei. Lembro até um hino da minha juventude, da minha mocidade, que nós cantávamos no coral da juventude, assim, né? Já estando além rio, minha luta findou. Eu não tenho mais pecado, porque Jesus me lavou. Oh, que glória na subida, nas alturas dos céus, cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Aí entra, céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo eu vou morar, no lindo céu. Continue, não. Porque a maior bênção vai ser essa, você entrar na Nova Jerusalém. Então ter filho é bom, ter prosperidade é bom, ter saúde é bom, morar no céu é melhor ainda. Você pode, porque você já morou lá, eu ando por fé, eu não ando por vista não. E a Bíblia diz que as ruas são de ouro, e os muros são de pedras preciosas. Nada pode me separar do amor de Deus. Não deixe nada separar você do amor de Deus. Lutas nós teremos. Lembra do que diz João 16:33, daqui a pouco eu vou falar mais disso, mas já que veio agora, não coloquei no esboço agora não, mas veio do coração, porque a boca fala, está cheio. Tenho-vos dito isso para que me tenhais paz. Perca a sua paz, não. No mundo tereis o quê? Aflições. Verdade. No culto anterior, eu falei, sabe de quem? Falei de um homem chamado José. Veja o José. O que adianta ele dizer assim, Deus, eu fui fiel a ti. A mulher quis um caso comigo, a mulher do chefe, do dono, do patrão. Eu não quis nada com ela, fui fiel ao Senhor, estou na cadeia agora. Não, ele continuou fiel. Na cadeia, Deus fez dele ser chefe também. E depois Deus fez dele ser chefe de todos os egípcios. Só ficou abaixo da autoridade do faraó. Era como um primeiro-ministro hoje. Mas por quê? Ele teve aflição. Que aflição? Primeiro foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Depois foi caluniado pela mulher e foi parar na prisão. Depois interpretou o sonho de um homem que falou de ajudá-lo e não ajudou, esqueceu dele. Continuou na prisão mais 2 anos. Mas Deus foi com ele. E depois o honrou. A mesma coisa você. Então não seja uma ilha. Não fique isolado. Entenda, não fique longe, se envolva com Deus, aproxima-te dele todos os dias. Eu gosto, vocês estão cansados de ouvir no bom sentido, eu citar sempre Abacuque aqui, 3,17, ainda que a figueira não floresça, a vide não dê o seu fruto, as vacas
faltem as ovelhas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu tenho que levar você a Cristo. Não deixe nada roubar a sua fé, você vai ser recompensado. Talvez como Zacarias vai chegar coisa quando você nem pensa mais, mas ele vai te recompensar, muito mais na eternidade. Quando você vê que valeu a pena, você imagine os teus, dizer, Senhor, o que adiantou ser tão fiel a ti? Estou sendo apedrejado aqui, estou morrendo, né? Não. Ele viu a glória de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego eles viram a glória de Deus lá. O anjo de Deus lá não viram nem o poder do fogo, mas o Estevão não, apedrejado, morreu, mas antes de morrer, Deus já mostrou os céus abertos para ele, que você também tenha os céus abertos, que você tenha essa visão, o Senhor espera por você, irmão. Não deixe nada impedir você na sua caminhada com Cristo, não esqueça que somos peregrinos, podemos ter lutas, mas em todas elas somos mais que vencedores. Vamos voltar lá no Isaías que eu falei? Então ele está dizendo 4 para nós, ele diz: mas eu disse, debalde, inutilmente, tenho trabalhado. Inútil, vamente, repetindo, gastei as minhas forças. Gastamos. Nosso tempo passa, verdade. Veja o pregador, mas quando você faz isso de outra maneira, né? Todavia o meu direito está perante o Senhor. Opa, ele se refez das palavras. O meu galardão, que é galardão, pessoal? Meu troféu, minha recompensa, está diante do Senhor. E agora, versículo 5, matéria nova. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre, para seu servo. Deus chamou você para ele, para servi-lo. Diz: eu que tornei trazer Jacó, mas Israel se deixou ajuntar com tudo. Não se deixou ajuntar com tudo. Aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Pronto, fica nessa mensagem. Deus vai ser a sua força e vai te dar até mais do que você nem pensa. Zacarias não pensava ser mais pai. Zacarias não esperava. Amigo, o que há de vir virá. Deus tem coisas que você nem sabe. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Resumindo, continue fiel a Deus. A recompensa chega, pode ter certeza. E a maior recompensa vai ser aquela, quando você ouvir: vinde bendito do meu Pai, bendita do meu Pai, entre no gozo do seu Senhor. Aí vai ser um maior dia para você. Daqui a pouco tem mais.